Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Hoje teremos nossa aula de Direito Empresarial. Então sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Rafael falando. Hoje temos um conteúdo muito bacana, a nossa aula de liquidação e dissolução das sociedades empresárias. Um tema muito importante. Eu preparei essa aula então para vocês com bastante carinho, espero que vocês gostem. Não se esqueçam, eu estarei online no horário da aula, no chat, e eu também estarei no fórum, né? Toda aula tem o seu fórum, essa aula não será diferente. Tem também um fórum para vocês usarem, para vocês tirarem as dúvidas, tudo bom? Então vamos lá. Gente, então temos, né, basicamente, para dissolver uma sociedade empresária, né, nós temos um procedimento a cumprir. Tá? Da mesma forma que nós tivemos a criação da sociedade empresária, né, como é que eu crio uma sociedade empresária? Então, em primeiro lugar, é necessário celebrar, é necessário nós realizarmos, né, criarmos o ato constitutivo da empresa, né, o contrato social. Né? O contrato social é o documento que cria a empresa e depois disso é necessário levar a registro na junta comercial, não é isso? Então, a sociedade empresária, para que ela seja criada, em primeiro lugar, necessário criar o contrato social, elaborar o contrato social e, em seguida, levar esse contrato social a registro perante a junta comercial de cada estado, né? No nosso caso, a junta comercial do estado de São Paulo, a JUSESP. Né? Bom, e para encerrar a empresa? Né? Para encerrar a empresa, também temos um procedimento a cumprir. Tá? O procedimento que mata a empresa, né, vamos dizer assim, é o processo de dissolução. Vai dissolver a empresa. Tá? Basicamente, então, é um procedimento em que a primeira fase é a chamada dissolução, que pode ser judicial ou extrajudicial, ou seja, na justiça ou fora da justiça. Né? Depois nós vamos liquidar os bens da empresa. O que é liquidação? O que é liquidar? O que é liquidar? Você, estudante de direito, você, estudante de administração, o que é liquidar? Liquidar significa transformar em dinheiro, transformar em algo líquido. Né? Então, liquidar significa transformar em dinheiro. Então, é a fase em que nós vamos pegar os bens da empresa e transformar em dinheiro. Depois, a partilha, se houver, né, a partilha do patrimônio da empresa entre os sócios, na proporção das suas cotas ou das suas ações, em se tratando de sociedades por ações. Né? E aí, finalmente, a averbação da extinção da sociedade perante a junta comercial também. Basicamente, bem basicamente, é isso. Tá? Então, a dissolução. O que é a dissolução? A dissolução ela pode ser total. A dissolução pode ser total. O que é a dissolução total? Vamos encerrar a empresa. Tá? Vamos encerrar a empresa. Pode ser uma dissolução parcial. O que é a dissolução parcial? É a dissolução da sociedade para um sócio, um ou mais sócios. Então vai sair só um sócio, por exemplo. Os outros quatro, eventualmente, uma sociedade empresária com 5 sócios. Vai sair um. Então um sócio vai sair, os outros 4 vão ficar. Isso é uma dissolução parcial. Isso é uma dissolução parcial. Tá? Então aquele sócio vai fazer o quê? Ele vai deixar a sociedade. Tá? Existe um procedimento para isso, depois eu posso até falar para vocês. Ou então a dissolução total. A dissolução é a seguinte: todos os sócios, no nosso caso, no nosso exemplo, os 5 sócios, todos os sócios vão sair, né, e vão encerrar a empresa. Tá? Então a gente chama isso de dissolução total. Então é necessário fazer um documento, né, para desfazer o seu ato constitutivo. Né? O ato constitutivo,
O ato constitutivo da sociedade empresária é o contrato social. Vocês viram? Não é isso? E o documento que desfaz esse ato constitutivo? Ué, o que desfaz um contrato? É o distrato. Distrato. Né? O que desfaz, então, um contrato social? É um documento chamado distrato social. O distrato social. Tá? Então, esse é o documento em que os sócios informam, né, desfazem o seu pacto, desfazem o contrato social e estabelecem como é que vai ficar, né, como é que vai ser feita a divisão dos bens da empresa dali para frente. Tá? E é claro, a partir do momento em que se inicia a dissolução, a partir do momento, meus caros, em que se inicia a dissolução da sociedade, é um processo, não é algo instantâneo, né? Não é imediato, é um processo. A partir do momento em que é feita, em que dá-se o pontapé inicial no processo de dissolução da sociedade, a sociedade deve cessar todas as atividades voltadas à perseguição do objeto social. Lembram o que é o objeto social? O objeto social é aquilo que ela faz, né? Ela foi criada para quê? Aquela sociedade foi criada para quê? Ah, é uma farmácia, foi criada para venda de medicamentos. Esse é o objeto social. Ah, é uma concessionária, foi criada para comercialização de veículos. Esse é o objeto social. Tá? Então, o objeto social de uma sociedade é aquilo que ela foi criada para fazer. Então, a partir do momento em que se inicia o procedimento de dissolução, a partir do momento em que os sócios começam a caminhar para o fim da sociedade, ela deve parar, né, a sociedade deve parar de perseguir o seu objeto social. Essa dissolução pode ser voluntária, ou seja, o que é a dissolução voluntária? Os sócios, de comum acordo, resolvem encerrar a empresa. Isso é voluntário. Né? Voluntário é algo que é feito pela sua própria vontade. Coativa, não. A dissolução coativa, alguém manda a empresa ser desfeita. Coativa, né? É algo que é imposto. Tá? Então, voluntária são os próprios sócios que decidem, de sua livre e espontânea vontade, desfazer a sociedade. Enquanto que a dissolução coativa é alguém que manda que a sociedade seja desfeita. Tá? Bom, a dissolução extrajudicial, tá? A dissolução de extrajudicial, ela está regulada a partir do artigo 1030, parágrafo único, lá do Código Civil, tá? O Código Civil, e pressupõe, né, é uma dissolução total, é possível a dissolução total, tá? E sempre voluntária. A dissolução extrajudicial, ou seja, a dissolução fora do Poder Judiciário, só é possível, a dissolução extrajudicial, a dissolução fora do Poder Judiciário, só é possível se todos os sócios estiverem de acordo. É a dissolução voluntária, é a dissolução consensual. Né? Os sócios vão elaborar um documento, que é o distrato social, vão registrar esse documento na junta, né, e vão desfazer a sociedade. Tá? Já a dissolução judicial, a dissolução por meio do Poder Judiciário, tá? O juiz, mediante sentença, vai anular. Ela existe para 3 motivos, né? 3 coisas, 3 questões diferentes. Uma, ou o juiz vai anular o ato constitutivo da sociedade, ou o juiz, em outras palavras, o juiz vai declarar que aquele ato constitutivo, que aquele contrato social é nulo. Ele possui algum vício, ele possui algum defeito jurídico, tá? Ele possui algum defeito jurídico que faz com que ele seja nulo de direito. Então o juiz vai lá e vai declarar nulo, ou então vai anular aquele ato constitutivo. Tá? Exemplo. Eu, Rafael, professor Rafael, montei uma sociedade, coloquei nela, né, coloquei no seu capital social bens que não eram meus.
tá? Não estão no meu nome. Eu fui e botei. Eu fui e botei. Tá errado? Lógico que tá. Se aquela pessoa, se a pessoa que foi lesada, né? Se a pessoa dona do patrimônio que eu coloquei aqui na minha empresa pedir para o juiz com certeza vai anular aquele meu o contrato social da empresa, tá? E a empresa vai ser extinta, a sociedade vai ser distinta, tá? Ou então, o contrato social é contestado em juízo, tá? Alguém diz, né, alguém contesta aquele contrato social, tá? Alguém contesta. Ou então, na hipótese de falência. Né? Em falência, vão ser nossas próximas aulas. Né? Nós vamos ter uma aula de recuperação judicial e a outra de falência. Tá? Logo, logo. Então, quem pode requerer, meus caros? Quem pode requerer a dissolução judicial? Quem pode requerer a dissolução judicial? Bom, os sócios, às vezes um sócio briga com os demais, né? Pode ser no caso de desentendimento de sócios, o sócio pode requerer. O Ministério Público, eu coloco MP, né? O Ministério Público pode requerer. Ou qualquer outra pessoa, qualquer um pode requerer a dissolução judicial. Isso é algo que toda empresa, toda sociedade jurídica, né, toda sociedade empresária está sujeita. Qualquer pessoa pode requerer a dissolução de uma sociedade empresária pelo poder judiciário. O procedimento judicial, eu não vou entrar nisso com vocês, tá? Mas o procedimento judicial está lá no Código de Processo Civil de 2015, o atual Código de Processo Civil, Código de Processo Civil de 2015, no artigo 559 seguintes, e no caso de falência, nós vamos estudar essa lei nas próximas aulas, né? A Lei 11.101 de 2001, que é a Lei de Falências e Recuperações Judiciais. Tá? Guardem essa lei é muito importante. Tá? Lei de Falência e Recuperação Judiciais, Lei 11.101 de 2001. Gente, então temos ainda a dissolução por ato administrativo. Isso só vale, a dissolução por ato administrativo só vale para sociedades de capital ou atuantes no sistema financeiro. Só, tá? Só. Sociedade de capital ou sociedade atuante no sistema financeiro. Então, ela pode ter a sua liquidação decretada de ofício, ou seja, sem provocação. Né? Quando eu falo de ofício, ex ofício, eu falo que sem provocação. Então, o Banco Central do Brasil pode, sem nenhuma provocação, decretar a liquidação, né, daquela sociedade empresária. Ou ainda, ela se encontra numa situação comprometedora da economia e das finanças da empresa e não cumpriu seus compromissos. Pode ser, né? Grave violação da lei, do Estatuto Social ou das deliberações do Conselho Monetário Nacional, CMN, é o Conselho Monetário Nacional, ou do Banco Central do Brasil, né, o Bacen. Ainda, dano a credores quirografários, ou pode ainda, né, cassação da autorização para funcionar sem que em 90 dias dê início, né, a liquidação. Cassação da autorização é o seguinte, né, a autoridade, pode ser o Banco Central, pode ser o Conselho Monetário Nacional, enfim, cassa a autorização. O que é cassar a autorização? Revoga a autorização. Né? Então tira daquela sociedade a autorização que ela tinha para funcionar. Tá? Tinha autorização para funcionar, essa autorização é cassada. Tá? E se ela não der início à sua liquidação em 90 dias, aí o poder público, através do Banco Central ou do Conselho Monetário Nacional, via de regra, vai lá e dissolve a empresa. Tá? Ainda, a liquidação requerida pelo administrador da empresa ou liquidação proposta por um interventor na hipótese de recuperação judicial. Essas são aqui as hipóteses de dissolução por ato administrativo. Lembrem que só vale para as sociedades de capital ou sociedades atuantes no
sistema financeiro. Estamos falando aí de bancos, estamos falando aí de aquelas sociedades que fazem empréstimos e etc. Então, gente, olha só. Hipóteses de dissolução. Tá? As hipóteses de dissolução. Isso aqui é importante, hein? É importante. Quais são as hipóteses de dissolução total? Dissolução total é o encerramento absoluto, completo da pessoa jurídica. Tá? Então nós temos, em primeiro lugar, decurso do prazo. O que é decurso do prazo? Fluiu o prazo, né? Acabou o prazo. Vocês lembram? Se não lembrar, o tio vai puxar a orelha. Vocês lembram que no contrato social os sócios têm a obrigação de estipular o prazo de duração da sociedade, não lembram disso? É claro que na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando os sócios precisam falar do prazo, eles colocam que a sociedade existirá, né, a sociedade vai existir por prazo indeterminado, ou seja, sem data para acabar. Né? Sem data para acabar. Mas também é possível, se os sócios quiserem, também é perfeitamente possível que eles coloquem, a sociedade vai existir até o dia 6 de abril de 2020. Coloca essa data lá no contrato social. Quando for atingida essa data, acabou. Né? Acabou a sociedade, salvo se o contrato social não for aditado, né? Não for alterado. Mas chegando nessa data, os sócios têm que fazer o quê? Tem que extinguir a sociedade. A sociedade teve o decurso do seu prazo, né? Ou seja, acabou o prazo. Né? O prazo que os sócios tinham declarado lá no contrato social, acabou. Né? Outra possibilidade, falência, né? A falência da empresa, falência da sociedade. O que é a falência? Nós vamos ter uma aula só para isso, né? Mas o que é falência? Falência, meus caros, significa que a empresa, que a sociedade não tem mais condições financeiras de suportar as suas atividades. Né? Ela não tem mais condições de suportar as suas atividades, pagar credores, pagar funcionários, pagar o fisco, né? Pagar tributos, ela não consegue mais. Né? Por algum motivo, a sociedade não tem mais condições financeiras de suportar os encargos da sua atividade, então não tem outra solução. A solução é falência. Né? Quando a recuperação judicial não dá certo, a solução é a falência. Ou ainda, unipessoalidade por 180 dias. O que é isso? Gente, vamos supor aqui, vamos imaginar um exemplo. Você, meu querido aluno que está ouvindo, você tem uma sociedade com um colega seu. O colega que você quiser. Imagina aí o seu colega, seu melhor amigo, sua namorada, seu namorado, enfim. Tá? Vocês têm uma sociedade juntos. Ok? Legal. Então, 2 pessoas na sociedade. Pode? Pode. Perfeito. Só que é o seguinte, vocês brigaram por algum motivo, e essa outra pessoa da sociedade, né, essa outra pessoa que está na sociedade com você vai sair. Não quero mais, vocês brigaram, chamou de pilantra, aí foi aquela lavação de roupa suja, e ele não quer mais, vai sair. Então, seu namorado, sua namorada, seu melhor amigo, sua melhor amiga, enfim, vai sair da sociedade. Saiu. Você ficou sozinho. Você ficou sozinho na sociedade. Pode? Não, não pode. Uma sociedade pressupõe 2 ou mais pessoas. Né? Para ser uma sociedade, você tem que ter 2 ou mais pessoas. Então você não pode ter uma sociedade de uma pessoa só. Então a lei diz o seguinte, o Código Civil, ele fala assim, que se um sócio ficar sozinho na sociedade, ou seja, o outro ou os outros sócios saírem todos e ficar só um, esse sócio que ficou tem 180 dias para providenciar um novo sócio, mais um sócio. Então você que ficou sozinho dentro da sociedade,
você que ficou sozinho na sociedade, você tem 180 dias para encontrar outra pessoa para entrar na sociedade e ficar com você. Você não pode ficar sozinho. Professor, até 180 dias é possível? Sim, até 180 dias você pode ficar sozinho na sociedade. Pode. Agora, a partir do 181º, a partir do dia 181, não, pronto, acabou. Agora não dá mais. Agora sua sociedade está dissolvida de fato. Tá? Não pode. Se você ficou sozinho na sociedade, você tinha que ter arranjado alguém, para entrar na sociedade com você no prazo de 180 dias. Conseguiu, muito bem, a sociedade vai continuar. Não conseguiu, acabou. Game over. Game over. Tá? D. O que é a D? Inexequibilidade. Desculpa, gente. Inexequibilidade do objeto. O que significa isso, gente? O que é algo inexequível? É algo que não pode ser realizado. Algo inexequível é o contrário de algo exequível, né? Algo exequível é algo que nós podemos fazer, que nós podemos executar, né? Algo inexequível é algo que nós não podemos realizar. É o que nós não podemos realizar. Então, gente, vamos supor aqui o seguinte. Vamos supor que você trabalha na atividade de caça. Tá? Você tem uma sociedade empresária e você vende equipamentos de caça. Então, armadilhas de todo tipo, você vende rações especiais para atrair hormônios, para atrair animais, enfim. Então, essa é a sua atividade, essa é a atividade da sua sociedade. Né? Vocês trabalham com esse tipo de produto. De repente, vem uma lei, ou vem um decreto, enfim, vem alguma coisa do poder público que fala assim: a partir desta data não é mais permitido trabalhar nesse ramo de atividade. Pronto. E agora? Agora o poder público proibiu aquela atividade que você tinha. Você que trabalhava com aquela área, né? Você que trabalhava com aquele ramo comercial, você agora não pode mais trabalhar. Das duas, uma. Ou você muda o seu objeto social, ou você muda o objeto social da sua sociedade, vai trabalhar com alguma outra coisa. Do contrário, você é obrigado a extinguir a sua sociedade. Por quê? Porque o seu objeto agora está inexequível. Você não pode mais executar aquela atividade. Você não pode mais explorar aquela atividade. Entenderam? Ou, por fim, né, o distrato. O distrato é o seguinte, né? Chegam os sócios, acabou, eu cansei, não quero mais, eu também não. E os sócios decidem, de mútuo acordo, eles decidem sair. Tá? Eles decidem sair. Isso é o distrato. Bom, e temos ainda a dissolução parcial. O que é a dissolução parcial? A dissolução parcial é quando sai um ou mais sócios, mas outros ficam. Tá? Então, quando a gente fala em dissolução parcial, nós estamos falando da exclusão de um ou mais sócios da empresa, só que outros vão continuar no exercício do objeto social. Então, é o seguinte, né? Alguns sócios da empresa vão sair, mas outros vão ficar. Então a empresa não vai ser totalmente dissolvida. Ela vai ser sim, ela vai ser parcialmente dissolvida. Por quê? Porque um sócio que tem parte do seu capital, né, que tem parte das cotas da sociedade, vai se retirar. Então, as situações mais características são essas que estão aqui para vocês. Tá? Então, morreu um sócio e não teve o ingresso do espólio ou dos herdeiros no contrato social. Tá? Então, morreu um sócio e os seus herdeiros ou o seu espólio não entraram
não entraram no contrato social. Ou ainda, liquidação de cota de sócio promovida por um credor particular. Quer ver uma coisa? Olha só. Vamos imaginar que o João ele tem uma empresa junto com mais 3 pessoas. Tá? Então o João é sócio de uma sociedade empresária junto com mais 3 pessoas. Só que é o seguinte, eu emprestei 10 mil reais para o João. Aí eu começo a cobrar ele. Como o João não me paga, eu entro na justiça contra ele. Aí eu começo a procurar bens. Eu não acho nada. A única coisa que eu consigo achar são as ações que ele tem na sociedade. Posso pegar as ações? Posso. Então eu transformo, eu peço para o juiz transformar essas cotas que ele tem em dinheiro para me pagar. Em compensação, ele é excluído da sociedade. É possível? Opa, é possível. É possível. Tá? Então, pelo débito particular que o João tem comigo, eu penhoro as cotas dele, eu transformo essas cotas em dinheiro, eu quito a minha obrigação, ele quita a obrigação que ele tem para mim, em compensação ele sai da empresa também. As cotas que ele tinha, isso já não te pertence mais, isso não te pertence mais. Não dá. Tá? Ou ainda exclusão do sócio pelos demais em razão de falta grave ou não cumprimento das obrigações sociais. Então você tem o contrato social, que é o que regula os deveres e as obrigações dos sócios. Se aquele sócio, você tem uma sociedade com 10 sócios, se você tem um sócio que não está respeitando as cláusulas previstas no contrato social, é possível que esse sócio seja punido com a sua extinção da sociedade. Ele é removido da sociedade. Desde que isso esteja lá no contrato social, Está lá no contrato social. Tá? Então ele pode ser excluído em razão de cometimento de falta grave ou não cumprimento das suas obrigações sociais. Podemos ter ainda a retirada do sócio dissidente. O que é o sócio dissidente? O que é dissídio? Dissídio é uma disputa, uma discussão. O que é dissídio? É uma discussão. Tá? Então, você tem os sócios entram em deliberação, conselho, e aquele sócio vota contra. Todos votam a favor de uma nova política, só o sócio vota contra. O sócio que votou contra, ele pode se retirar da sociedade. Essa é a retirada do sócio dissidente. Ou ainda, eu não quero mais ficar na sociedade, eu vendo as minhas cotas para uma outra pessoa. Nossa, professor, é possível? É possível. Só que tem uma questão, Tem uma questão. Quando eu quero sair da sociedade, eu aviso, vou sair da sociedade. Como é que a lei manda eu fazer isso? A lei manda que você notifique os demais sócios. Então você manda uma notificação por correio, tá? Dizendo para os outros sócios que você vai sair, tá? E você dá a eles, e essa notificação tem que ser de pelo menos 30 dias, tá? E, agora é o pulo do gato, nesses 30 dias, os sócios terão direito de preferência para adquirir as suas cotas. A lei diz que os sócios remanescentes, os sócios que vão ficar na sociedade, eles terão preferência para comprar suas cotas. Então, nesse período de 30 dias, você não pode vender para pessoas fora da sociedade. Nesses 30 dias, você tem que aguardar. Por quê? Porque os sócios terão direito de preferência para comprar suas cotas. É o chamado direito de preempção. Direito de preempção. Os sócios, então, terão preferência. Passou os 30 dias, nenhum sócio comprou, pronto, aí sim. A partir do 31º dia da notificação, a partir do 31º dia do envio
da notificação, você estará livre para negociar as cotas com quem você quiser. Tudo bem? Isso é muito importante, tá? Sócio, então, se o sócio vai sair da sociedade, ele é obrigado, por lei, a notificar com 30 dias de antecedência os demais sócios que terão preferência para adquirir as suas cotas. Então, eles pagam, mas eles têm preferência. Você não pode anunciar para pessoas fora da sociedade. Se nenhum dos sócios comprar nesse período, aí sim, aí você está liberado para vender as suas cotas, para anunciar as suas cotas, negociar as suas cotas com pessoas de fora da sociedade. Tudo bem? Então você coloca a notificação, você envia uma notificação assim: prezado fulano de tal, prezado cicrano de tal, enfim, né? Você manda uma notificação para cada um. Estou saindo da sociedade, vou vender minhas cotas. O valor é 1.000, exemplo, 1.000. Tá? Gente, pode vender por menos? Não. Se você for vender para fora, tem que vender por isso ou mais. Né? Por isso ou mais. Você não pode vender por menos. Tá? Importante. Bom, e aí temos a liquidação. Né? Depois da dissolução, temos a liquidação. A liquidação está lá no Código Civil, no artigo 1102 e seguintes. O que é liquidação? Liquidação, como eu disse, é fazer dinheiro. Né? É transformar bens em dinheiro. Tá? Então, o que nós fazemos? Dissolvemos a sociedade, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos apurar o ativo, então nós vamos apurar bens e direitos da sociedade, e quanto vale isso, né? A chamada de massa liquidanda ativa, Nós vamos apurar o passivo, ou seja, tem débitos trabalhistas, tem débitos tributários, tem credores exigindo alguma coisa, tem fornecedores. Essa é a massa liquidanda passiva. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos quitar os débitos. Nós temos que quitar os débitos. E aí o que sobrar, vamos imaginar que sobrou alguma coisa, né? Então o que sobrar deve ser partilhado entre os sócios na proporção das suas cotas. Então, quem tem mais cotas recebe mais, quem tem menos cotas recebe menos. Tá? A liquidação ela pode ser extrajudicial, tá? Ou administrativa. O que é a liquidação extrajudicial? É a liquidação promovida fora do Poder Judiciário. Tá? Então, os sócios se reúnem e eles escolhem uma pessoa, pode ser um sócio, pode ser um gerente, enfim, que vai ser o liquidante, né? Investidura de um liquidante. O que é o liquidante? Liquidante é aquela pessoa que vai proceder à liquidação. Tá? Se a dissolução for judicial, o juiz vai nomear alguém da confiança dele, Pode ser advogado, pode ser administrador, pode ser contador, pode ser economista ou pode ser uma pessoa jurídica especializada. Tá? Ele vai nomear uma pessoa da confiança dele, que vai ser o liquidante judicial. Então, o liquidante judicial é um perito judicial, não deixa de ser. Tá? É alguém de extrema confiança do juiz, que vai fazer, em nome do juiz, a liquidação da sociedade. Tá? Vai apurar o ativo, vai apurar o passivo, vai quitar os débitos, e aí se sobrar alguma coisa, aí reparte entre os sócios na proporção das suas cotas. Tá? Eu quero depois que vocês deem uma lidinha lá no Código Civil, tá? No artigo 1103, você tem lá os deveres do liquidante. Tá? Então, liquidante lá deve ter acesso aos livros, ele tem uma série de direitos e obrigações. Tá? Fazer levantamentos, prestar contas da liquidação. O liquidante, lá no artigo 1103 do Código Civil, ele tem uma série de responsabilidades. Tá?
Durante a liquidação, gente, a sociedade pode continuar trabalhando? Não. Não. A sociedade pode apenas praticar atos voltados à solução das suas obrigações pendentes. Ela só vai trabalhar naquilo que ela já estava fazendo antes. Tá? Então você é fornecedor, você firmou aquele contrato, agora você vai cumprir o contrato. Você vai celebrar outro? Não. Você não pode celebrar outros contratos. Você vai cumprir os contratos que estão em andamento. Só. Você pode apenas praticar atos voltados para a solução de obrigações pendentes. Tá? Então, você não pode firmar novos contratos. Você pode apenas cumprir os contratos que você tem pendentes, em aberto. Né? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Bom, então, na liquidação extrajudicial, o liquidante é designado no contrato social. Então, os sócios, por alteração do contrato social, elegem um liquidante, ou então ele é eleito em assembleia deliberativa, né, pelos sócios. Então, os sócios reunidos em assembleia aprovam, né, a nomeação de um liquidante. Ele pode ser destituído, ele pode ser removido desse cargo a qualquer tempo, né, por deliberação dos sócios ou judicialmente por um sócio ou por justa causa. Tá? Então, os sócios a qualquer tempo podem removê-lo. Tá? Então, os sócios em conjunto, né? Então todos os sócios deliberam novamente por removê-lo, ou judicialmente por um sócio ou alguns sócios, judicialmente, né, mediante o poder judiciário, ou então por justa causa. Ou seja, ele violou, né, o liquidante violou um dos deveres que ele possui lá no artigo 1103, por exemplo. Então ele cometeu justa causa, ele pode ser afastado, inclusive judicialmente, se os outros sócios não quiserem. Então, se os sócios não quiserem, um deles tem o direito de entrar na justiça, pedir para que o juiz remova, destitua, né, aquele liquidante. Gente, o liquidante pode fazer o quê? Ele pode fazer praticamente tudo, tá? Ele não pode, tá? Gravar os bens da sociedade com ônus reais. O que é gravar bens da sociedade com ônus reais? Ele não pode pegar os bens e fazer hipoteca. Eu pego o estabelecimento, né, pego o ponto comercial, o imóvel da sociedade e gravo uma hipoteca em cima dele. Ou um penhor num bem imóvel. Tá? Isso ele não pode fazer. Ou contrair empréstimos. Salvo no caso de expressa previsão no contrato social ou mediante votação dos sócios. E se esses atos foram imprescindíveis para quitar obrigações inadiáveis, como obrigações trabalhistas, por exemplo. Então, salvo previsão contratual ou por votação dos sócios, o liquidante não pode gravar bens da sociedade com ônus reais, nem contrair empréstimos, salvo se esses atos forem imprescindíveis para a quitação de obrigações inadiáveis, como, por exemplo, obrigações trabalhistas. Gente, o pagamento. Tá? Então a lei estabelece um processo para pagamento de dívidas vencidas e vincendas. O que é a dívida vencida? A dívida vencida é aquela que já venceu. É aquela cujo prazo de pagamento já se esgotou. E o que é a dívida vincenda? A dívida vincenda é aquela cujo prazo de vencimento ainda não se deu. A dívida vincenda é aquela cujo prazo de vencimento ainda não chegou. É aquela dívida que está em aberto, que ela ainda não venceu. Tá? Então, a lei estabelece que as dívidas vincendas, aquelas que ainda não venceram, serão pagas com desconto proporcional, ou seja, quanto antes eu pagar a dívida vincenda,
maior é o desconto. Maior é o desconto. Desde que a sociedade tenha mais passivo do que ativo. Né? Então, esse desconto proporcional no pagamento das dívidas vincendas só se aplica se a sociedade tiver mais débitos do que crédito. Se o ativo for maior do que o passivo, esse desconto proporcional não existe, já diria o Padre Quevedo. Tá? Então, dívidas vincendas serão pagas com desconto proporcional, salvo se o ativo for maior que o passivo. Tá? Gente, é uma aula bem tranquilinha, é isso, tá? É isso. Eu vou estar online com vocês hoje, tá? Fiquem tranquilos. Eu espero que vocês tenham gostado, de uma forma bem enxuta, né? Porque é muito diferente a aula sem estar com vocês por perto. Continuem se cuidando, tá? E a gente se vê, tá bom? Um grande abraço para vocês. E semana que vem nós não estaremos juntos. Semana que vem, segunda-feira, é feriado, né? Então nós não estaremos juntos, infelizmente. Mas aí, semana que vem vai ser dia 13, né? Mas aí, dia 20 nós estamos de volta. Tudo bem? Grande abraço, gente. Tchau, tchau.